A graça e a paz, Pastor Luiz Roberto. Nós estamos estudando sobre os anjos, o estudo de angiologia. Nós, na aula passada, no último vídeo, nós falamos a respeito dos anjos como os guardiões. Nessa aula, nós vamos começar ela falando dos anjos como aplicadores dos juízos de Deus. Os anjos, eles têm vários papéis, como nós estamos estudando, Então, papéis e funções determinadas para os anjos através do Senhor, que vai usando eles de maneiras especiais para ajudar a nós como pessoas e servos de Deus, ajudar a igreja e dando livramento, trazendo bênção, trazendo mensagem, boas novas. Então, os anjos, eles têm várias funções. E uma dessas funções que nós vamos falar agora é que eles também trazem juízos, Eles trazem os juízos de Deus sobre a terra, eles trazem os juízos de Deus sobre as nações, eles trazem os juízos de Deus aos homens, como um todo ou separadamente, Então, o anjo, ele traz juízo sobre a terra, Então, nós vamos estudar essa parte, vamos ver como é que a gente pode ter um entendimento a respeito disso. O anjo trazendo o juízo de Deus para nós, ok? Então, Deus, ele é um ser ilimitado. O anjo não, o anjo é um ser limitado, Então Deus detém consigo elementos não só de edificação, mas também de destruição. Nos domínios da natureza, em particular, ele tem usado o vento, a água, o fogo, como instrumento de manifestação da sua ira, Porém, no campo espiritual, ele usa os seus anjos, principalmente, quando a ação visa a defesa do seu povo e também o abatimento por terra dos poderosos que resistem ao seu propósito, O salmista fala com tanta autoridade que descreve o seguinte, Salmos 104, verso 4. Faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasado, Então, você vê que Deus usa tanto a natureza, mas usa os anjos para agir e influenciar através da natureza também, ok? Então, nós vamos ver, dentro disso que nós estamos falando, alguns exemplos. Além do que já citei, nós temos aí o caso da correção do rei Davi, pelo censo que ele levantou, Então, no livro de 1 Crônicas, nós vamos ver aqui o capítulo 21, verso 16, e também depois o capítulo 15, O Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Verso 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi
e os anciões cobertos de panos de saco se prostraram sobre os seus rostos, né? Então, essa é um exemplo da punição de Deus usando os anjos, tá? Agora nós vamos ver também a punição de Deus contra Herodes Agripas. Nós vamos ver isso em Atos, capítulo 12, do verso 21 ao 23. O verso 23 fala assim: no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bicho, expirou. Tá? Então, o anjo do Senhor trouxe ali um juízo para Herodes Agripa. Outro exemplo que nós vamos ver também, aqui nós vamos citar, é a contenda de Miguel com o diabo. Está em Judas capítulo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Até depois de morto, o arcanjo Miguel estava protegendo o corpo do servo de Deus, Moisés. Tá? Isto revela o amor de Deus, o zelo, né, o cuidado de Deus e a guarda dos anjos que sempre estão posicionados, né? E o interessante é que o servo do Senhor ali já tinha morrido, já estava sepultado, né? Mas ali estava uma disputa, né? Uma batalha espiritual para disputar, para tomar o corpo de Moisés. Então, o anjo do Senhor veio para intervir nessa situação, certo? Os anjos também, eles são comunicadores de boas novas, tá? No Antigo Testamento, no nascimento de Isaac, em Gênesis capítulo 10, nós vamos ver em Gênesis capítulo 18, nós vamos ver o versículo 10, onde Sara, né, foi avisada. Na verdade, o marido, né, foi comunicado que a sua mulher, Sara, né, então Abraão foi comunicado pelo anjo, dizendo: Sara, sua mulher, terá um filho. Então, nós vemos aí a ação do anjo trazendo boas novas, trazendo uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem que também foi uma mensagem profética, tá? Para Abraão, ok? E no Novo Testamento, nós vamos ver o nascimento de João Batista, que era um nazireu de Deus, né? Isso está em Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 13. Nós vamos ver também o nascimento de Jesus, quando o anjo também veio e anunciou que Maria estava grávida do Espírito Santo. E também nós vamos ver em Lucas 24, 5 e 6, a ressurreição de Cristo, o anjo na ressurreição de Cristo. Então, ali no verso 5 do capítulo 24 de Lucas, nós vemos o seguinte: estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, os anjos:
porque buscai o vivente entre os mortos. Verso 6, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então ali os anjos anunciaram que Jesus tinha ressuscitado, ok? Não era para que elas ficassem tristes, mas para que elas se regozijassem, porque Jesus estava ressurreto e o anjo deu essa notícia, né? Então a gente está vendo aí os detalhes dos anjos agora como mensageiro, como comunicadores de boas novas, tá? Agora nós vamos ver também os anjos na consumação dos séculos. Nos escritos proféticos, os anjos que estão fiéis desde o início dos tempos ao Senhor, eles assumem ali uma posição destacada nos eventos apocalípticos, né, relacionada com a igreja, com Israel, com os incrédulos e também com os anjos caídos. Depois que a igreja for arrebatada, teremos um tempo de tremendos juízos sobre a terra e seus habitantes. As mais notáveis ações são vistas sendo realizadas pelos anjos, tais como o arrebatamento, a grande tribulação, o reino de Cristo e sobre a terra, né, dentre os mortos. Ok? Então nós estamos vendo aí a ação dos anjos usados por Deus de várias formas e de várias maneiras, tá? Os anjos trazendo juízo, os anjos trazendo boas novas, né? Então os anjos, eles estão sempre a serviço de Deus, à disposição de Deus para trazer aos homens, à terra, aquilo que se faz necessário para o desenvolvimento da vontade do Senhor aqui na terra, tá? Na igreja, tá bom? Então, isso é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento. Desde já, agradeço a atenção de vocês e nós vamos estar parando esse vídeo para dar continuidade no próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.